Justiça determina funcionamento integral do metrô durante os Jogos Olímpicos. GDF altera edital do concurso dos bombeiros depois da polêmica do Papa Nicolau e teste de virgindade para as candidatas. Distrito Federal registra a 6ª ameaça de bomba em menos de 10 dias. Veja também, novas gravações mostram que vice-governador sabia de corrupção no IBRAM. Tem ainda as dicas de diversão e o sorteio de ingressos. Notícias da sexta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você. O Tribunal Superior do Trabalho determinou que o metrô funcione de forma integral durante a Olimpíada, mesmo que a greve da categoria não tenha chegado ao fim. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que acompanham aqui o Band Cidade mais uma vez. Apesar da greve dos metroviários continuar, o TST determinou agora no fim da tarde que o metrô volte a funcionar normalmente aí durante os dias de jogos das Olimpíadas aqui na cidade. O metrô ainda não definiu como vai funcionar essa operação, como vai ser esse funcionamento aí. Mas a expectativa é que voltem a rodar 24 trens nas 24 estações. Agora, ainda de acordo com a decisão do tribunal, o metroviário que faltar ao trabalho nesses dias vai sentir no bolso, viu? A multa vai ser de R$50 mil por dia trabalhado. Agora a cidade passa a viver ainda mais o clima dos Jogos Olímpicos, né? Com a proximidade, aí quinta-feira começa a competição e Brasília recebeu hoje mais uma delegação que vai participar dessa competição. A seleção de futebol do Iraque desembarcou agora há pouco no Aeroporto Internacional de Brasília, lá no terminal JK, chegou por volta das 6h30 e já foi direto para o hotel, onde se concentra, descansa, para amanhã realizar um treino lá no estádio do Abadião, em Ceilândia. Lembrando que o Iraque vai enfrentar a seleção da Dinamarca na estreia da competição de futebol na Olimpíada. O jogo vai ocorrer no estádio Mané Garrincha às 13 horas. O jogo vai anteceder a estreia do Brasil na competição contra a África do Sul. O Brasil que luta pelo ouro inédito, o único título que o Brasil não tem na competição. Por falar na seleção canarinha, ela chegou nesta madrugada a Goiânia e vai se preparar lá para o amistoso neste sábado contra o Japão, o último amistoso preparatório para os Jogos, e chega a Brasília no domingo à noite. Lembrando que Brasília vai ser sede de 10 partidas de futebol aqui no estádio Mané Garrincha, tanto do futebol masculino quanto do futebol feminino. E são esperados cerca de 300 mil turistas na cidade neste período. Juliana. Tá certo, Rodrigo, que vem a Olimpíada, né? Obrigada pelas informações. Nesta quinta-feira, a Força Tarefa de Segurança dos Jogos Olímpicos fez uma simulação de ataque terrorista no metrô. Veja. Foram 3 horas de treinamento. A estação central do metrô, na rodoviária do Plano Piloto, foi tomada por terroristas e reféns. O momento era tenso, afinal de contas os terroristas usavam passageiros como escudo dentro de um vagão. A Força-Tarefa da Segurança Pública foi acionada para controlar a situação. E com a chegada dos militares, todas as luzes foram desligadas seguindo o protocolo de segurança. Foi possível ouvir a explosão de bombas. Os militares desceram ao vagão com lanternas acesas e explodem mais bombas. Após conseguirem entrar no vagão e resgatar os passageiros, a equipe retirou todas as pessoas. Elas foram escoltadas com mãos na cabeça e em fila para evitar confusão na hora de identificar os criminosos. A ação antiterrorista envolveu 300 militares e 60 figurantes. Ainda falando dos Jogos Olímpicos, o setor hoteleiro sofre com o baixo número de hóspedes. A expectativa era que 80% dos quartos estivessem reservados nesse período, mas até agora as reservas não chegam nem a 45% do esperado. Quartos desocupados. Essa é a realidade dos hotéis de Brasília a apenas 6 dias do início dos Jogos Olímpicos. Decepção para os empresários do setor. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, apenas 42% das suítes do Distrito Federal foram reservadas, taxa bem abaixo do esperado. Para o Jogo do Brasil, né, dia 4 já não tem mais ingresso disponível. Então, a gente entende que é um público local.
né, do entorno da cidade que não vai precisar de hospedagem. A presidente da associação reclama também da falta de publicidade por parte do governo para atrair turistas, o que agravou ainda mais a situação. Faltou muito o trabalho prévio, né? As pessoas precisam ser motivadas para comprarem. Quem trabalha no ramo de hotelaria ainda tinha expectativa de que, com a proximidade da primeira partida de futebol, as reservas pudessem aumentar, já que o brasileiro gosta de deixar tudo para a última hora. Infelizmente, nessa altura já não tem mais o que fazer. A gente está trabalhando com uma expectativa de uns 60%, um pouco mais de 60%, mas a gente esperava pelo menos uns 90%. E a situação pode ficar ainda mais crítica. Esse casal, por exemplo, acabou de chegar a um dos hotéis, mas não foi para acompanhar os Jogos Olímpicos, não. Foi para ver o Brasília Capital Moto Week, que termina neste fim de semana. A gente gosta muito de esporte de moto, então realmente resolvemos vir e foi um belíssimo passeio. A Secretaria de Turismo informou que não pode avaliar os dados porque não teve acesso ao levantamento. Disse ainda que as reservas, principalmente dos estados vizinhos ao DF, devem ser feitas na véspera dos Jogos. Mais uma denúncia envolvendo o GDF, uma nova gravação de uma conversa entre o vice-governador Renato Santana e a sindicalista Marli Rodrigues sobre propinas em contratos públicos. A corrupção dessa vez seria no Instituto Brasília Ambiental. Um servidor teria cobrado pedágio para liberar uma licença. Nesta segunda gravação, o vice-governador Renato Santana diz que um empresário de uma loja de materiais de construção estava tendo problemas para continuar a comercializar. O vice revelou que o dono do comércio entregou ao IBRAM todos os documentos necessários para atuar, mas o Instituto estava demorando a conceder a licença. Na gravação, ele provoca uma reação da sindicalista. O IBRAM não levou 11 anos dele. O que você acha disso? Pra quê? A conversa é do começo do ano e foi feita na casa da presidente do Sindisaúde. Esta é a segunda gravação entre a sindicalista e Renato Santana. Na primeira, o vice-governador revela saber do pagamento de propina em contratos das secretarias de Saúde e Fazenda. Para apurar as denúncias de corrupção, deputados distritais voltaram do recesso parlamentar. Na semana passada, a sindicalista e o vice-governador foram ouvidos durante a CPI da Saúde. Mas, por causa de divergências entre os depoimentos, a Câmara Legislativa aprovou uma acariação entre Renato Santana e Marli Rodrigues. Ainda não há data definida para os novos depoimentos. O GDF e o IBRAM informaram que só vão se pronunciar sobre o assunto depois que tiverem acesso aos áudios. Cláudio Humberto. O maior mico do governo Hollenberg tem nome e sobrenome, Renato Santana, o vice-governador que não tem acesso a nada, não é chamado para coisa alguma, mas faz a maior pose de quem está no núcleo do poder. Ele é um despreparado que aproveitou a breve interinidade no começo do ano para receber até bandidos invasores do antigo Torre Palace Hotel. E ainda teve desmascarado o cenográfico Foco do Mosquito que mandou montar na porta de uma borracharia em Braslândia. Um vexame. Por essa e por outras presepadas, o vice-trapalhão foi afastado das decisões do GDF. E isso fica claro numa dessas conversas gravadas em que ele reclama dessa exclusão. Não fosse vice-governador, suas denúncias contra o GDF não mereceriam o menor crédito. Mas como ele é o vice-governador, isso precisa mesmo ser investigado com máximo rigor pelo Ministério Público e pela polícia. Diversão, esse fim de semana tem show das Vingadoras na Bamboa e a comédia do G7 Manual de Sobrevivência ao Casamento. E como sempre, você, telespectador da Band, é convidado especial para ganhar ingressos. Quer participar do sorteio? Então ligue nos telefones 3325-7598 e 3325-1537. O resultado você confere ainda nessa edição do Band Cidade. O Distrito Federal teve a 6ª ameaça de bomba em menos de 10 dias. Hoje, o alarme falso foi na QI 14, no Guará 1. A caixa foi enviada pelos Correios. O Esquadrão Antibombas e o BOPE foram chamados e a rua precisou ser interditada. De acordo com a Polícia Militar, a mulher recebeu a encomenda do ex-marido. Depois de 2 horas, os militares abriram a caixa e encontraram o álbum de casamento do casal.
Há menos de uma semana do início dos Jogos Olímpicos, o Ministério da Defesa divulgou um vídeo orientando as pessoas sobre o que deve ser feito em caso de possíveis ameaças terroristas. Os jogadores da seleção da África... Os 4 vídeos que orientam como deve ser o procedimento caso alguém encontre situações suspeitas foram divulgados pelo governo. Malas abandonadas em local de grande concentração de pessoas, mensagens com conteúdo violento nas redes sociais ou pessoas que estejam vestindo roupas que não estão adequadas para o clima foram consideradas algumas das situações que merecem atenção. Ao final de cada uma das recomendações, é pedido que procurem um agente de segurança ou ligue para o 190. Recentemente, uma publicação da ABI em uma página de uma rede social gerou polêmica ao fazer os mesmos tipos de alerta. Muitas pessoas questionaram os critérios usados pela agência para identificar um possível terrorista. Agora sim, os jogadores da seleção da África do Sul treinaram com o time masculino da Polícia Militar. E adivinha só quem ganhou a partida? A repórter Érica Blaney mostra para você. O primeiro jogo dos atletas olímpicos em Brasília foi nesta manhã no Minas Tênis Clube. É a seleção da África do Sul que entrou em campo contra a Polícia Militar do DF. Brasília já no clima total de Olimpíadas. Mas espera aí, seleção da África contra o time da PM? A partida aqui é um amistoso para que a seleção sul-africana se aqueça em solo brasileiro e enfrente a nossa seleção na próxima quinta-feira no Estádio Nacional Mané Garrincha. Partida que será a primeira das 10 que Brasília vai sediar. O time da PM foi escolhido para oferecer segurança aos jogadores internacionais, mas não é só por isso. A equipe, formada por militares de 24 a 48 anos, treina 2 vezes por semana e já disputou diversas competições nacionais e internacionais. A seleção da Polícia Militar do DF é bicampeã mundial dos Jogos Policiais. Então a delegação da África ficou sabendo aqui no DF e queria um time à altura, né, para que pudesse jogar, fazer esse treino. O jogo foi só para um público pra lá de especial. Alunos de uma escolinha de futebol do Varjão, crianças e adolescentes do projeto social Varjão Futebol Clube Força e Raça, que acredita nos grandes sonhos dos pequenos jogadores. Para eles, assistir à África do Sul foi uma aula e uma grande emoção. Muito aprendizado para a gente, porque quando a gente vê aqui, a gente vê que a gente pode aumentar melhor o nosso treino com a formação deles, que é bem apertada, com o ataque, como eles correm muito. A gente dá uma inspiração para a gente querer correr mais. A emoção é grande, né? É aprendizagem, você vendo os times jogar, ainda mais uma seleção. Isso aí desenvolve no aprendizado da gente. Do outro lado, a torcida sul-africana, agitadíssima, soltava a voz. Encarar uma seleção não é moleza, ainda mais se entre eles tem jogador de time brasileiro. É o Taio, sul-africano, que joga no Grêmio desde 2014. Ele diz que entra em campo com o coração verde e amarelo. Também aí é fácil, né, Thay? A camisa da África do Sul também é verde e amarela. Aqui é a minha segunda casa, mas quinta-feira eu acho que eu sou 100% sul-africano e é esse país que eu vou representar e eu vou representar de corpo e alma. E os jogadores da PM tiveram que deixar o gramado com um placar de 4-0. Eu acho que foi até justa aí o placar, né? Porque eles são superiores, né? Também pela idade, né? Pelo treinamento todo que eles têm, pelo profissional. Nós somos policiais militares e o futebol é a nossa paixão, então fica à parte, assim, né? Não é uma profissão, né? O futebol. Os presídios do DF estão sem 2 scanners corporais por falta de manutenção. De acordo com o Sindicato dos Agentes Penitenciários, não existe uma empresa para fazer a manutenção dos equipamentos. A categoria disse que quando os aparelhos quebram, o GDF abre uma licitação apenas para resolver o problema e não para prestar um serviço contínuo. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a licitação para o conserto foi solicitada depois que os aparelhos quebraram e não deu prazo de quando o scanner vai voltar a funcionar.
O GDF alterou o edital do concurso público dos bombeiros depois da polêmica sobre a exigência do exame de Papa Nicolau e teste de virgindade para as candidatas. A exigência do exame Papa Nicolau e de um atestado de virgindade para as mulheres publicado no edital do concurso do Corpo de Bombeiros gerou polêmica. Quem está estudando para a prova se dividiu sobre o tema. Eu não me senti abalada por isso, eu acho que é super importante fazer o teste de prevenção. Por que ter para a mulher esse exame e não ter para os homens? Então acho que entra nesse lado. Por que exigir um exame para a mulher de prevenção, se é uma coisa preventiva que geralmente todas as mulheres fazem ao fazer o exame ginecológico, e por que para os homens não, por exemplo, algum tipo de exame preventivo de alguma doença que pode afetar somente aos homens. Mas para a corporação houve apenas um erro de interpretação do texto que já foi modificado depois de críticas da OAB e determinação do governador. Só que mesmo assim, o exame vai continuar a ser exigido e as mulheres que não quiserem fazer o procedimento devem apresentar um laudo de um ginecologista atestando que ele não é necessário. O exame continua tendo que ser apresentado. A pessoa que tem o ímen íntegro vai ter que fazer a apresentação de algum tipo de documento. Ou o exame, que é coletado de uma forma diferente, distinta para quem não é, mas não possui mais o ímen íntegro, ou ela vai ter que apresentar um laudo do próprio médico informando que ela não precisa apresentar o referido exame. Para os homens, não foi exigido nada parecido, já que o exame de próstata só é feito em pessoas com mais de 40 anos. Para a ginecologista do Corpo de Bombeiros, o exame de Papa Nicolau não tem como objetivo saber se a candidata é virgem ou não. Esse exame é o exame de triagem para chegar ao diagnóstico do câncer de colo do útero. Quando ele dá alterado, as pacientes são submetidas a outros exames e que vão mostrar lesões pré-malignas e que são 100% curáveis. A Ordem dos Advogados do Brasil ainda não foi notificada sobre a mudança no edital. Mas o presidente da Comissão de Fiscalização de Concursos da OAB-DF garante que a mudança vai ser analisada. Se a mudança for respeitar os direitos, as garantias individuais, a intimidade, a dignidade da pessoa humana, a OAB com certeza vai anuir. Se porventura, no caso, permanecer esse texto ruim, em termos de direitos e garantias individuais, a OAB com certeza vai atuar. Cerca de 30 mil passageiros foram prejudicados nesta sexta-feira por causa da paralisação relâmpago dos rodoviários. A greve da aviação pioneira durou quase 1 hora, tempo suficiente para atrapalhar a rotina dos passageiros de São Sebastião e Mangueiral. A categoria protestou contra a demissão de um funcionário da empresa. A manifestação terminou por volta da 1 da tarde e os ônibus já voltaram a circular. Os terminais rodoviários do DF agora são pontos de atividades culturais. Uma vez por semana, um grupo de artistas escolhe uma estação para as apresentações. Ontem, o evento foi na rodoviária do Guará, veja. O cinza do concreto do terminal rodoviário contrasta com o colorido dos livros e a graça dos bonecos. Os food trucks davam àqueles que chegavam ou saíam opções das mais variadas para passageiros e trabalhadores. Um fim de tarde diferente para quem passasse ali pelo terminal do Guará 2. O objetivo é justamente esse, propiciar tanto a comunidade quanto às pessoas que utilizam o terminal um momento de descontração, um momento de lazer na volta para suas casas, para que o dia fique um pouco mais agradável. O Iremar, que estava apenas começando mais uma jornada de trabalho, adorou a novidade de uma parada cultural. Tanto para funcionário, como para passageiro. Chegar no terminal, ter uma música boa, ter opções, variedades de lanche, comidas. E é um desestresse, tanto para funcionário como para passageiro. Para o Glauber, músico da cidade, essa é uma forma de dar aquele combustível para quem passa por ali. Ponto de ônibus, uma rodoviária e tal. Então, assim, na verdade é um lugar onde a galera está chegando, às vezes ou indo para o trabalho, tem o seu período ali de rala. Então, assim, é legal você ter um pouco de cultura para fomentar essa energia que a gente precisa diariamente. Vamos torcer para que esse projeto piloto suba no ônibus do Guará e desembarque em outros terminais. Acho que todo espaço cultural na cidade é importante para a gente. Faz bem para a comunidade, para as crianças, quanto para os usuários de ônibus que chegam cansados, estressados, quanto os motoristas, cobradores, que também podem ter um acesso, uma cultura.
Veja a seguir o projeto da SEASA que ajuda famílias carentes. Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Até já!